Há alguns dias atrás, eu, eu fiz um estudo no livro de Apocalipse, no mês passado, acho que era mês de final de outubro, início de novembro, e eu fiquei impressionado com a forma que eu percebi que a palavra de Deus se cumpre diante dos nossos olhos e nós não percebemos. Eu vi muitas coisas que a maioria das pessoas pensa que todas aquelas imagens do livro de Apocalipse, todas aquelas tragédias, né, que estão profetizadas ali, eles pensam que isso está reservado para os últimos dias, para o fim do mundo. Sei lá quando é, eles pensam assim, mas é claro que as profecias do livro de Apocalipse, como de toda a Bíblia, elas vêm se cumprindo ao longo dos anos. Nós temos aí 6.000 anos de história da humanidade e a palavra de Deus vem testificando dessa verdade de Deus, de que a profecia do Senhor se cumpre. E aí me impressionou isso, né? Que muitas vezes a palavra de Deus se cumpre e os homens olham, vê e não percebem o cumprimento dela. É uma coisa muito interessante. E Deus continua levando adiante o seu plano. De maneira que quando chegar lá adiante, as pessoas ficarão se fazendo perguntas e Deus apontará com o dedo lá para trás, diz assim, ó, olha lá atrás ali. Isso daí aconteceu em tal e em tal tempo. É o que está escrito, por exemplo, que no livro de Apocalipse nós vemos isso, né? Uma frase que diz assim, e os homens que não foram mortos por aquelas pragas não se arrependeram. E os homens que não foram mortos dessa e dessa forma não se arrependeram. Não se arrependeram das suas ladruices, nem dos seus pecados, nem da sua fornicação, nem deixaram de adorar os demônios, nem deixaram de blasfemar contra Deus, enfim, eles simplesmente continuaram vivendo do mesmo jeito. Aí a gente pensa que isso vai ser, sei lá, um ano, alguns meses, alguns dias antes de Jesus voltar e arrebatar a igreja, ou só depois que Jesus arrebatar a igreja é que isso vai acontecer. Isso daí é pura fantasia da nossa cabeça, né? Ingenuidade daqueles que leem a Bíblia e espera tudo para depois, que como se Deus estivesse juntando tudo isso para fazer acontecer numa única hora, né? Num único momento. Até uma tragédia comum, sei lá, o desabamento do teto de um shopping, o desabamento de uma arquibancada, a morte por atropelamento de um monte de pessoas, né? Isso deveria causar temor nas pessoas que estão vivas, né? Ao ver o sofrimento das outras, com as mãos na cabeça, pedindo misericórdia, Deus, por que isso aconteceu, por que isso está acontecendo, em vez de pegar e tomar aquilo como uma advertência para si mesmo, eles simplesmente esquecem, viram as costas e continuam vivendo na mesma impiedade. E é isso que eu tenho visto nesses últimos dias. Eu estou realmente impressionado, apesar de que a Bíblia, isso são profecias que estão no livro de Daniel e de Apocalipse, que os homens nos últimos dias se levantariam contra tudo que se chama Deus ou se adora. Isso é o sistema do anticristo. Se levantaria contra Deus, blasfemaria de Deus, eles realmente fariam guerra contra Deus e contra a igreja. Então, enquanto muitos políticos e muitos crentes políticos ficam lutando na política porque estão fazendo isso, mas isso é da profecia, né? Que o inimigo faria guerra contra Deus, se levantaria, abriria sua boca em blasfêmia, né? Contra o Altíssimo, contra os santos do Altíssimo, contra as coisas de Deus, se levantaria contra Deus, contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, levando em consideração, por exemplo, esses últimos dias que nós estamos passando aí com essa pandemia, por exemplo, apesar de que, né, apesar de ter tanta gente morta, apesar de ter morrido tantos milhares de pessoas, eu não sei, não procuro saber disso, porque eu tenho uma outra opinião a respeito,
Mas isso não causa temor nos outros, né? Isso não causa temor nos outros. Nunca na minha vida eu vi tanta gente se levantar contra Deus, escancarar sua boca em blasfêmias contra o Senhor. É impressionante. Por exemplo, eu vi esses dias uma notícia que alguém está propondo lá na Europa acabar com a palavra Natal, porque quer transformar as festas de fim de ano numa outra coisa, quem sabe uma confraternização universal ou qualquer coisa, mas quer banir a palavra Natal. São pessoas que estão se levantando contra Deus, contra Jesus Cristo, contra os seus princípios. Eles estão assim tão absolutamente certos no seu coração que Deus não faz nada, que Deus não é nada, que Deus não existe, que eles parecem que não encontram limite. Eles estão como um trem bala assim sem freio, sabe? Parece que quanto mais eles correm naquela direção, mais eles sentem liberdade. É como se Deus desse liberdade mesmo para eles. Então eles estão escancarando a boca para blasfemar do Senhor, para zombar de Deus, para zombar da imagem de Jesus Cristo, para zombar das coisas sagradas que nós conhecemos, né? Mas temos certeza absoluta que a Bíblia diz que o ímpio com as cordas do seu pecado será detido. Uma hora Deus fará ele esfriar. Esse trem que anda nessa velocidade, ele vai bater uma hora, se arrebentar, vai virar pó, cinza, não vai sobrar nada. Porque eles falam isso na ausência de Deus. Mas no dia que o Senhor se manifestar de forma gloriosa sobre este mundo, eles vão fugir, eles vão correr, eles vão se esconder, eles vão pedir para morrer, eles vão cavar buracos no chão, mas até as profundezas do inferno, ele pode cavar até as profundezas do inferno. Os anjos de Deus alcançarão eles ali onde eles estiverem e serão arrastados ao tribunal de Deus. Diante do tribunal de Deus, para dar conta das duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, de toda palavra frívola que o homem disser, que o homem pronunciar contra Deus, ele dará conta. Ele será arrastado a um tribunal que ele nem sabe, nem sequer cogita que ele existe, mas ele será pedido conta daquilo que ele falou contra Deus. E a sua condenação é certa. A sua condenação é certa. Porque não haverá misericórdia, não haverá livramento para quem deliberadamente afronta a Deus com suas palavras, com suas ações e com suas falsas crenças. Aí eu pergunto, que obrigação nós temos de acreditar em Deus? No livro de Marcos, no capítulo 16, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, versículo 15 e 16 diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí eu digo a qualquer pessoa, eu não uso argumentos para mostrar que Deus existe. Não, eu me cansei de ficar nessa coisa de mostrar, tu vê, Deus existe, Deus é bom. Não é assim. Nós não temos a obrigação de convencer as pessoas. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, da sua necessidade de salvação, da sua necessidade de arrependimento é o Espírito Santo. O nosso dever é pregar a palavra de Deus e dizer. Aí eu vou contar uma história para uma pessoa, de alguém que nasceu, que morreu, que veio do céu, que salvou. Você acredita? Eu não acredito nisso. Isso é bobagem. Então, larga de mão, deixa para lá. Mas é assim? Claro que é assim. A pessoa tem a obrigação de crer em Deus? Tem obrigação, sim. Quem crer será salvo. Se você não acreditar no Evangelho de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, você está condenado. E se você acredita e contraria a vontade de Deus, também está condenado.
Quem diz isso é a Bíblia. A Bíblia diz isso. Quem não crê será condenado. Né? Agora, o porquê será? Eu vou dar duas razões. Por que uma pessoa que não acredita, ou diz que não acredita em Deus, ele está condenado. Ele não existe nenhuma esperança para ele. Duas razões apenas. Duas razões. Primeiro, quando eu pensei em fazer este vídeo, eu pensei em falar muito a respeito da existência de Deus. De como Deus, quem é Deus. Era essa a minha intenção. E até se houver bateria no telefone ali, eu posso esticar um pouco esse assunto e falar um pouco a respeito de quem é Deus. Né? E aí ele diz assim, que obrigação tem? Eu vou dar duas razões. Primeiro, Deus dá provas de que ele existe. Essa é a primeira coisa. Deus dá prova da existência dele. Não é teoria. Deus prova. Deus dá prova da sua existência. Essa é a primeira razão por que o homem é obrigado a crer. Porque Deus prova que ele existe para o homem. Segundo, a segunda coisa aqui, né, é que a gente crê naquilo que a gente quer. Nós acreditamos naquilo que a gente quer acreditar. Lembra-se de Adão e Eva? Deus chegou para ele e disse assim, Adão, não coma desta fruta, do fruto desta árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. Adão não conhecia ninguém, conhecia Deus. Falou com Deus. Eu criei você, Adão. Tudo bem, Senhor? Está aqui, tudo é seu. Então chega o diabo e diz assim, não, Deus não vai matar vocês. Certamente vocês não vão morrer. E aí Adão e Eva preferiram acreditar no diabo. Eles não tinham inclinação para o pecado. Eles tinham liberdade para pensar e acreditar naquilo que eles quisessem. Era uma questão de escolha, de decisão deles. Então assim é a nossa escolha. Assim é a nossa escolha. E eles preferiram acreditar no diabo do que acreditar em Deus. Aí é uma questão simples de escolha. Jesus disse assim, eu vim em nome do Pai, falando a verdade, pregando a justiça, pregando isso, fazendo milagres, e vocês não acreditam. Quer dizer, estão vendo eu fazer milagres aqui, de verdade. Está vendo um coxo andar, um cego enxergar, um mudo falar, um surdo ouvir, um morto ressuscitar, e vocês não querem acreditar, porque vocês não querem nada comigo. Mas virá outro mentiroso, enganando, e nesses vocês vão acreditar. E aí o Senhor diz assim, pois que não tiveram amor pela verdade, Deus enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira. Essa é a questão. A gente não acredita em Deus porque a gente acredita no que quer acreditar. A gente escolhe no que quer acreditar. Se chegar 10 pessoas dizendo para mim, né, dizendo para mim que, olha, Ronaldo, tu não pode sair e ir para o shopping hoje porque tem uma barreira ali, tem uma ponte que caiu, tem um fio elétrico no chão. Ah, mas eu queria ir. Ah, mas tem um fio elétrico lá, tá dando choque que derrubou. Tem um perigo ali que você pode morrer se você for naquele shopping. Mas aí eu quero ir, eu decidi no meu coração, não, mas eu quero ir, qual que é o problema? Eu passo por cima, eu boto uma tábua, eu faço alguma coisa. A minha decisão é de ir. Aí 10 pessoas chegam para mim dizendo que eu não posso ir, por causa daquele perigo. Mas se vier apenas um e disser assim, não, Ronaldo, tu pode ir. Tu pode ir porque eu fui, eu passei assim, tem um lugar que tu pode passar e tu vai. Aí você despreza o que 10 pessoas disseram para seguir aquele pensamento, aquele conselho que você quer. Porque é isso que você deseja, é isso que você quer. Não, esse aqui. Então, se 10 pessoas estiverem pregando a respeito de uma coisa, a pessoa está torcendo o nariz, não quer. Aí vem um mentiroso e diz assim, não, é assim, a bênção de Deus é desse jeito. Olha, viu só? É esse aqui que é a verdade. Então, é uma escolha nossa. Então, se você escolher não acreditar em Deus, o problema é seu. Você e eu e todo ser humano
nos confins da terra, nos quatro cantos da terra, tem a obrigação de acreditar em Deus. Acabou a história. Se não acreditar é porque escolheu não acreditar. A outra, porque essa é a segunda razão. Porque a primeira razão é que Deus dá prova da sua existência. E aí eu poderia ler várias passagens bíblicas, mas eu não vou fazer isso. Eu vou ler apenas no livro de Romanos, no capítulo 1, e no versículo 18 até o 21. Romanos capítulo 1, versículo de 18 a 21, aonde está esses dois conceitos, estão aqui nessa passagem. A questão da escolha e a questão da prova que Deus dá. Então diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que trocam a verdade pela mentira. Quer dizer, renunciam à verdade para abraçar a mentira, né? Quer dizer, que detêm a verdade em benefício da mentira, em troca da mentira. Aqui você já vê que é uma escolha. Então, a ira de Deus se manifesta sobre ele por causa disso. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, neles, nos homens, porque Deus lhe manifestou. Tudo o que podemos e devemos e temos o direito de acreditar a respeito de Deus está manifesto na nossa vida e nas coisas que Deus criou, porque Deus manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles sejam indesculpáveis, né? A divindade, a eternidade de Deus, o fato da existência de Deus está nas coisas que estão criadas e o homem é indesculpável. Claro, quando você olha para as árvores, para o mar, foi você que criou o mar? Foi você que criou as montanhas? Foi você que criou as estrelas? Foi você que criou o sol? Por que o sol está ali colocado e todos os dias ali a terra gira em torno do sol e a lua e as estrelas? Não foi nenhum ser humano que criou. Nenhum ser humano criou isso. Quem criou isso? Aí o homem diz assim, o nada criou isso, né? Essas coisas criaram por acaso, né? Elas vieram do nada, Aí o nada vai e diz assim, vamos fazer o homem, vamos fazer os animais, agora vamos fazer a comida deles, né? A cenoura, a batata, o aipim, vamos fazer o tomate, né? Que é bom para isso, vamos fazer a cenoura que é bom para isso, a laranja que é bom para aquilo, a banana que é bom para aquilo. Aí a natureza desmiolada, que não sabe de nada, que não pensa, que não ouve, que não vê, que não faz nada. No meu livro é quem recebe o crédito pela criação das coisas, viu só? No meu livro A Eficácia de Satanás, eu conto uma história de que uma repórter, né, em algum lugar, levou as crianças para um museu e tinha uma pedra ali exposta que tinha vindo não sei da onde. E aí disseram que aquela pedra era a origem do universo, veio daquela pedra. Uma pedra como daquela, veio do espaço, tudo mais. Aí ela perguntou para uma criança, né? O que você acha dessa pedra? Ela disse, eu acho muito importante, porque se não fosse essa pedra, a gente não existiria hoje. Tá aí. Quer dizer, uma pedra que não fala, que não vê, que não pensa, que não faz nada, né? É a origem da nossa vida e do universo, né? Ela deu origem, ela criou tudo, ela não sabe falar. Eu poderia com uma marreta pegar ela, esmiuçar, transformar ela em pó, fazer cimento, jogar, fazer dela o que eu quisesse. Quer dizer, eu faria isso com uma pedra. E alguém acredita que uma pedra, uma coisa veio do espaço, mas veio da onde? Né? Então, se eu posso dizer que o nada criou a natureza, se a natureza existe, então Deus existe. Ou se Deus não existisse, quem criou a natureza? Por que tanta perfeição nas coisas que existem? Essas são as coisas indesculpáveis do homem. Para mim,
E aí talvez eu divida este vídeo em duas partes, né? Porque até os próprios cristãos não têm uma ideia correta a respeito de Deus, né? Então, nesse caso, eu poderia deixar isso para uma outra hora,